Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro vídeo da jornada de emagrecimento e saúde plena. Que maravilha! Estamos novamente juntos para continuarmos a falar desse assunto maravilhoso que é o emagrecimento. Maravilhoso por quê? Porque agora você já sabe que você tem a saída para conseguir atingir o seu objetivo, atingir seus resultados e principalmente a manutenção de cada um deles. Sou a Kelly Cortinhas e estou aqui com muito prazer para levar até você todo esse conteúdo rico e cheio de coisas novas. Essas novidades, na verdade, nós já viemos desde o primeiro vídeo falando sobre muitas coisas que antes você nem imaginava que existia. E hoje você já tem nas suas mãos a questão cerebral, dos nossos órgãos, os mediadores químicos, os neurotransmissores, a questão comportamental, os pilares, né? O emagrecimento, a clareza em si do que você quer, é o emagrecimento comum, é o emagrecimento saudável, as suas decisões, as suas convicções, os seus sabotadores, as suas crenças, o que leva você a continuar ou descontinuar qualquer ação ou qualquer coisa que você planeja ou decide fazer na sua vida. Muito bem, vamos dar continuidade agora e vamos falar um pouquinho necessariamente do que vem a ser este intercâmbio que nós falamos no vídeo passado e a interligação, o relacionamento que existe entre os órgãos e também as suas funções em relação ao nosso cérebro, partindo do princípio de conseguir o resultado no emagrecimento ou não. O fato é que, independente de você estar pensando em emagrecer, nós temos que ter em mente que o padrão de saúde, ele tem que ser um padrão rico. É muito legal, né, quando a gente fala assim, poxa vida, emagrecer para umas pessoas é fácil, emagrecer para umas pessoas é muito difícil, ter saúde para umas pessoas é muito fácil, ter saúde para uma pessoa, determinada pessoa é muito difícil. Às vezes um ventinho que uma pessoa toma, ela já fica com rinite, sinusite, asma, bronquite, garganta inflamada, um alimento que ela come, se não a engordar, pode dar alguma disfunção digestiva ou intestinal. Se ela bebe muita água, pode dar algum comprometimento renal. Se ela não bebe muita água, ela pode ter algum problema também renal ou em relação ao trato urinário. Então, assim, é uma série de coisas que a gente fica se perguntando o porquê, o pra quê, e se tem resultado ou se existe uma saída para que a gente consiga, né, tratar esse tipo de inconveniência. Sim, existe. Tudo nessa vida a gente tem solução, como eu falei. A gente tem que saber aonde a gente tem que começar, por onde também deve se começar e de que forma a gente vai usar algumas artimanhas ao nosso favor, né? Muito bem. Quando a gente fala na questão do emagrecimento, a gente leva muito em pauta os hormônios responsáveis por esse emagrecimento. Ou seja, quando você está com fome, é porque um hormônio, ele está ativo e ele avisou a sua ponte de comando, ou seja, o seu hipotálamo, de que ele precisa comer. Esse hormônio se chama grelina, tá? Eu vou te falar dele porque ele é um hormônio que ele é conhecido como o hormônio da fome. E a grelina, na verdade, ele só avisa quando as suas reservas, elas estão baixas, ou seja, sua reserva tanto energética quanto a sua reserva de fome física. E aí ele vai falar assim, tá na hora de comer, eu estou com fome. Você vai e ingere o alimento, tá? Eu tô falando da parte fisiológica, tá, gente? Então você vai e ingere o alimento. Você está comendo, por isso você tem que comer devagar. Você está comendo devagar, porque o cérebro ele leva de mais ou menos 15 a 20 minutos para que o seu estômago consiga avisá-lo de que está sendo ingerido o alimento. Então,
Nesse momento, ele não recebeu ainda antes dos 20 minutos. Kelly, mas eu não tenho 20 minutos para comer. Muito bem. Quando você não tem os 20 minutos para comer, você tem 15, use o máximo que você puder. Não é desculpa comer em 5. E aí, quando você vai para sua casa, você pode começar a executar esta tarefa de uma forma mais consciente. Porque lembra que eu falei que tudo é prática? Tudo é prática. Só que primeiro, para você praticar, você tem que trazer para o consciente. Preciso fazer etapa por etapa, para que depois o seu cérebro reptiliano possa guardá-lo dentro do HD. As informações todas que você já praticou, ele vai guardar e vai transformá-lo em uma coisa mais automática, porque vai fazer parte do piloto automático, porque passou já por todos os sistemas de aprendizado do seu cérebro, tá? E as engrenagens já vão estar bem articuladas. Muito bem. Quando, dentro da fisiologia, o seu cérebro é avisado de que o alimento está sendo ingerido, vai chegar uma hora que o apetite, ele vai atingir o seu grau máximo. Só que quem é responsável pelo hormônio, o hormônio que é responsável pelo apetite, é um hormônio chamado de leptina. A leptina, ela na verdade é produzida no sistema adiposo. Lembra que eu falei no vídeo passado de todos os que estão envolvidos, né, dentro do processo de emagrecimento? Que eu falei, e um sistema que é o sistema adiposo. Então as células adiposas, elas produzem a leptina. E a leptina é o nosso hormônio da saciedade. E ela vai lá no nosso centro de comando e avisa, já deu, saciou, não precisa mais de alimento. Esse é o processo normal. Grelina, leptina. São hormônios envolvidos na alimentação, na fome, na saciedade, só que os dois trabalham de formas diferentes, formas contrárias. Um para estimular e o outro para cessar. E aí, você entende que você já está satisfeito. Mas, por conta de um hábito, de um comportamento, você vira e fala, mas está tão gostoso, eu vou comer de novo. Ou eu vou continuar comendo. Ah, já comi esse aqui? Só que agora eu vou comer esse outro, porque eu estou com vontade. Porque eu preciso disso hoje, eu necessito disso. Aí você vai e continua ingerindo mais alimento. O seu cérebro não entende que se alguém diz que precisava, você colocou, e o outro diz que saciou e avisou, por que você está pondo mais? Olha a confusão que você, por conta de um comportamento, de um hábito errado, olha o que você fez. Nossa, Kelly, então eu tenho que ser radical? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Fazer as coisas dentro da questão fisiológica é ser radical? Ou fazer totalmente o oposto daquilo que a sua fisiologia manda é ser radical? Quem está sendo radical? Eu de contar para você que a sua fisiologia normal atende a esse parâmetro? Ou você, no seu exagero para te levar aonde você está hoje, ou talvez aonde você não queira chegar, é que está sendo radical? Percebe a inversão de valores? Aquilo que antes era normal se tornou anormal, se tornou radical, se tornou chato, complicado e muito difícil. Às vezes até impossível em determinadas situações. Mas aquilo que na verdade era totalmente fora da casinha, né? Se tornou legal. Porque a pessoa que hoje come saudavelmente, ela é chata, ela é radical. Quem respeita o padrão de mastigação, ai, nossa, meu, como você é Caxias, você come muito devagar, a gente não tem tempo para isso. Não, certo tá ele, porque ele respeita os limites. Os limites impostos pelo seu próprio organismo é um desrespeito a gente fazer aquilo que a nossa fisiologia não pediu para ser feito, certo? Beleza. Essa é uma grande parte daquilo que a gente chama de reconstruir a ponte em relação ao alimento dentro do emagrecimento. Essa parte hormonal, tá? Essa parte aonde
Esses hormônios são participantes. Claro que existem uma série de outras estruturas que estão envolvidas. Só que hoje nós vamos falar sobre estas estruturas, que é o que mais interessa para você agora no início desse start, para começar o seu processo de emagrecimento. Na verdade, o seu processo de treinamento na verdade assim, né, não sei bem se existe essa palavra, de um retreinamento, né, uma recolocação dos seus atos, dos seus hábitos, das suas atitudes, do seu comportamento para uma coisa fisiologicamente adequada, tá bom? Muito bem. Só que assim, se você continuar fazendo esse tipo de coisa, vai chegar uma hora que você vai ficar resistente à leptina. Olha só, o que você imagina aí comigo? Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso ou acima das medidas, ela tem um maior número de moléculas de gordura, ok? Logo você pensa, se ela tem um maior número de moléculas de gordura, ela deve ter um maior número de produção de leptina. Ou logo a gente imagina que essa pessoa, ela deve avisar muito mais rapidamente o seu cérebro, por conta da reserva, né? Por conta de toda aquela reserva que nós já falamos no primeiro vídeo, que a energia que não foi gasta é guardada dentro do tecido adiposo, da molécula adiposa. Então, se ele tem bastante, essa leptina ela já vai encher mais rapidamente, já vai avisar o cérebro. Só que tamanha é a agressão que você comete em repetir várias vezes essa prática, que você acaba fazendo com que crie uma resistência nesta leptina. E aí, ela não consegue mais avisar o centro de comando de que saciou. E a ansiedade aumentada faz com que você nem perceba que já deu, já basta. Você não precisa colocar mais comida para dentro do seu organismo, só que você continua colocando. E aí o que você faz? Você faz com que o seu próprio organismo tenha um efeito rebote. E aí ele não funciona mais. Por quê? Porque quem é um pouquinho mais, né, cheinho, você imagina. Por que é cheinho, então, se ele tem um maior número de leptina Kelly? Você não acabou de dizer que o hormônio da saciedade, ele vai ser produzido lá na leptina? Ele é a leptina e vai ser produzido lá no tecido adiposo? Se ele tem um monte de tecido adiposo, ele tem um monte de leptina, a saciedade dele vai ser mais rápida? Ele vai avisar o centro de comando muito mais rápido? E por que ele tá sempre maiorzinho? Por quê? Porque ele causou essa resistência. Deu para entender? Tem alguma coisa de errado com isso? Não sei. No meu ponto de vista, tem, porque você está fora da parte fisiológica. E se a fisiologia mandou você ser assim, você não tem que ser diferente disso. Porque é aí que começam os problemas metabólicos, as doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto, fora os outros problemas que o paciente começa a ter, como problema circulatório, placas de ateroma nas artérias, aí começa a correr o risco de infarto, de embolia pulmonar, AVC, né? Sem contar que o paciente não tem mais nenhum tipo de vontade de viver, porque ele não tem mais. A respiração já começa a ficar mais complicada, porque ele não tem um cardiorrespiratório compatível com as ações que ele vai fazer no dia a dia. Às vezes, a pessoa de levantar, lavar um quintal, lavar um banheiro, varrer uma casa, as ações de vida diária já começam a ficar complicadas. A pessoa não tem mais vontade, a pessoa não tem mais praticidade, até os pensamentos, a oxigenação cerebral, ela começa a ficar comprometida. Por quê? Porque tamanhos tóxicos que tem dentro daquele corpo, daquele organismo, que até mesmo a troca gasosa, isso acaba comprometendo até os outros órgãos. E aí, você acha que isso é normal? Você acha que isso tá legal? Ok, depois eu fecho a boca? Não, é fechando a boca que você vai ter resultado. Porque se você não tem um controle até hoje, você acha que daqui pra frente vai fazer você ter um controle? Como se você não vai colocar isso em prática? Como se você não vai treinar os seus novos hábitos? Como se você não vai treinar o seu cérebro? O seu padrão de comportamento? Você anotou aí o seu padrão de comportamento positivo e negativo? Se você anotou, começa a pensar no seguinte. Baseado no que eu te disse agora, você acha que você tem vontade, precisa, quando eu digo precisa assim, porque a gente quando fala eu preciso fazer isso, a gente só põe a coisa em prática quando você se torna obrigado a fazer, tá? Vou te falar por quê. Porque assim, o ser humano, geral, tá? Não é homem, não é mulher, não é criança, independente
O ser humano em geral, ele só dá valor a algo quando ele perde, tá? Se você tá curtindo de uma bela, maravilhosa saúde, você vai dizer e falar assim, eu não vou parar de comer tal coisa. Ó, veja bem, ninguém tá mandando você parar de comer nada. A gente só tá falando pra você adequar algumas coisas pra você não deixar de comer, tá? Pra você não deixar de comer o que você gosta. Para isso, existem algumas práticas que você pode fazer para que você continue gozando das felicidades e prazeres da vida sem precisar se restringir, tá? Nem em momentos e pontos isolados. Você pode fazer tudo o que você quer, desde que você tenha limites, tá bom? Então, vamos lá. A pessoa, ela goza de uma saúde maravilhosa. Então, ela vai falar, eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto hoje, vou deixar os meus exageros. Quando eu tiver velho, eu vou ter que parar mesmo. Mas quem falou pra você que quando você tiver velho, você tem que parar? Não, às vezes você vai ter que parar agora. Ou se você adotar algo muito bem feito hoje, com consciência, quando você estiver com uma idade mais avançada, você não vai precisar parar de comer. Por que é via de regra a pessoa quando envelhece, ela tem que parar de comer algumas coisas? Porque toda pessoa quando envelhece fica doente. Mas por que fica doente? Você já parou pra pensar? Você já parou para pensar que virou uma via de regra, virou normal? Depois que a gente fica velho mesmo, a gente tem que parar porque a gente adoece, porque o metabolismo diminui, porque... é via de regra, é normal. Mas por quê? Você parou para pensar o porquê? Por que alguém falou isso para você? Da onde você ouviu falar? Realmente a pessoa que te falou, ela tem base para te dizer isso, para te garantir isso? Você não precisa chegar numa idade avançada, tá? E ser doente, ou estar doente. Primeiro, você pode estar muito mais saudável, porque eu conheço sim pessoas que têm uma saúde de ferro, porque adotaram, baixaram a bola quando eram mais novos, adotaram o respeito próprio, o comprometimento com ela própria, e hoje come o que quer, faz o que quer, e nem pressão alta tem, tá? Mas é normal, não é normal ter pressão alta, gente, não é normal. O teu corpo ele não foi feito para ter pressão alta. Ele foi feito para ter a pressão adequada fisiologicamente. Ele não foi feito para você ter diabetes. Por quê? Que quando eu tiver... não, gente, eu vou ter porque todo mundo na minha família tem. Por quê? Porque todo mundo da sua família tem mau hábito. Agora, é por causa da idade que você vai ficar doente? É por causa da idade que você vai deixar de comer? Não. É por causa dos hábitos que você adotou hoje. Tá bom? E se você já está nessa idade e falar, então não tem mais jeito? Tem jeito sim. Tem jeito. E eu digo pra você, seguramente, que se você fizer tudo certinho, como a gente tá falando, primeiro conhecendo toda a base, mas como a gente tá falando, se você praticar tudo certinho, com consciência, e parar de colocar rótulo nas coisas que te falam e começar a ter base real daquilo que você conhece, você vai ver que as coisas mudam de figura. Comece a enxergar as coisas de outro ângulo. Porque a minha vizinha fez e não deu certo. Tá, sua vizinha é ela, você é você. Para de colocar desculpa nas coisas que você não quer se comprometer a fazer. É mais legal você chegar e falar assim, gente, sabe o que é? Eu amo minha zona de conforto, não quero tomar decisões, não quero mudar nada, sou consciente e estou ciente de quando eu tiver mais idade, ou até mesmo agora eu posso vir a ter algum tipo de problema por conta dessa de adotar esse tipo de comportamento que eu tô tendo hoje, hábito, e tá tudo bem. Né? Mas para de colocar a culpa e colocar rótulo e colocar desculpa em coisas que são externas. O problema não está no externo, o problema está interno, o problema está em você. Ou a solução está em você. Vamos pensar dessa forma. Kelly, mas será que eu consigo? A pergunta é, como eu consigo? Como eu farei? Esteja disposto. Faça a diferença. Você não pode mudar uma situação se você continuar seguindo os mesmos hábitos, se você continuar praticando o mesmo comportamento. Então, não diga que o problema está fora, o problema está dentro. E eu estou dizendo isso para você com toda a propriedade do mundo. Por quê? Porque eu estou falando para você que rearquitetar todo o seu padrão, não só de comportamento, mas também treinar o seu organismo a seu favor, é uma coisa extremamente tranquila e dá para fazer. Basta você ter as ferramentas certas, certo?
E é por isso que eu estou dizendo para você continuar comigo aqui, que você vai saber até o final dessa nossa jornada como você fará isso. E eu vou estar pertinho de você, juntinho com você, para você poder entender que é possível sim, tá? Agora, se tratando dos seus órgãos, como eu falei para você, que os órgãos mais importantes em todo esse trabalho, né? Porque como eu falei, eles são interligados, eles trabalham muito juntos e ele precisa do aval do outro para que ele possa fazer e realizar o seu processo dentro da fisiologia. O seu fígado, na verdade, quando você fala assim, ai meu Deus do céu, tô com colesterol alto, fui no médico, ele falou para mim que o exame deu que eu tô com gordura no fígado. Na verdade, gente, essa gordura no fígado ela é muito relativa. Na verdade, o que acontece? Não é a gordura propriamente dita, aquela gordura da picanha, gordura animal, não é esse tipo de gordura que nós estamos falando quando se trata do fígado. Claro que também ele metaboliza muito essas coisas, mas o que mais hoje, tanto a medicina quanto os pesquisadores, os cientistas se preocupam é exatamente sobre este acúmulo, esse aumento das moléculas de glicogênio dentro do seu fígado, que são as células hepáticas. E por que elas acontecem? Por conta da elevação da glicose no seu sangue. Mas é porque eu como açúcar, Kelly? Não, não é só porque você come açúcar. É porque tudo aquilo que você ingere, tudo que você coloca na boca, mastiga e engole, quando passa por todo esse processo de fome, saciedade e tudo mais, outra parte química, essa avalanche química que a gente fala, o que acontece? O cérebro também vai ser avisado de que aumentou a glicose no seu sangue, porque qualquer alimento que entre aumenta essa glicemia. Essa glicemia no sangue é normal, é uma coisa fisiológica para qualquer indivíduo. Comeu alguma coisa, doce ou salgado, não importa, mastigou, engoliu, detectou que tem alimento ali para ser levado para todo o processo digestório, o seu sangue ele aumenta a glicemia, então essa glicose aumenta naturalmente. E aí o seu pâncreas será avisado de que ele tem que produzir e secretar a insulina, que é um hormônio muito importante para a sua glicose. Ou seja, ela vai lá no seu sangue, ela vai captar esta glicose e ela vai pegar esta glicose, que na verdade é uma energia, né? Por isso que a gente fala, quando você come não gasta, né? Por isso é tão importante o exercício físico, para não ter essa função do pâncreas, né? Essa insulina vai lá, pega essa glicose, ela vai armazenar essa glicose dentro das células dos seus órgãos e também dentro das suas células hepáticas. Só que o maior número fica dentro das células hepáticas. E aí é onde vai aumentando muito essa gordura no fígado. Claro que todo tipo de alimento gorduroso, com muito açúcar, muito doce, né? Apesar de que o carboidrato, quando você come alguns carboidratos, eles são salgados, mas eles se transformam em açúcar, é glicose pura. Então tudo isso vai ser armazenado lá dentro do seu fígado. Então a culpa não é totalmente da gordura animal, é também do carboidrato. Sabe aquele pãozinho gostoso da mão? Que delícia, né? Aquela bolachinha que você adora ficar, o salgadinho, a fritura, tudo isso, gente. Tudo isso acaba se resguardando dentro do seu fígado, tá? Só que aí existe uma coisa que a gente costuma dizer, que é assim, quando o paciente ele comeu e foi todo feito esse processo, enquanto o pâncreas, enquanto a sua glicemia não abaixa no sangue, o seu pâncreas não para de trabalhar para que a insulina, para que ele produza a insulina e a insulina vai lá fazer o papel dela. Aí o que acontece? Ele leva pelo menos umas 4, 5 horas para conseguir terminar todo esse processo, certo? Só que aí o que acontece? Se você é uma pessoa muito ansiosa e fica beliscando o dia inteiro ou comendo em intervalos muito curtos entre um alimento e outro, você não para de aumentar a glicemia no seu sangue. Isso é uma coisa que você não precisa pensar muito. Fica muito claro. Você acaba aumentando muito essa glicemia no seu sangue.
e ela não abaixa. Porque o seu pâncreas não para de trabalhar, você não para de colocar coisa dentro da boca, você não para de comer, não para de engolir, sua glicemia não diminui, e aí o que vai acontecer? O seu pâncreas não para de trabalhar. Como ele não para de trabalhar, uma hora ele vai ficar exausto. Sabe aquele estilo overuse no exercício físico? Você explode uma articulação de overuse, de tanto você usar? Acontece a mesma coisa com o seu pâncreas. E aí, todo o seu processo alimentar vai ficar resistente à insulina. Você não vai ter mais a insulina para carregar a glicose que está no seu sangue para as células do seu corpo. E aí você tem a resistência insulínica, ou pré-diabetes, que leva a diabetes. E tá aí mais uma doença de síndrome metabólica. Deu para entender? Por causa de um hábito, por causa de uma ansiedade, de uma emoção, de um comportamento que se tornou um padrão e que hoje você não deixa mais ele. Mas tudo bem, tá, tô de boa, porque eu ainda sou novo, né? Ou então, porque eu já tô mais velho um pouquinho mesmo, era normal que isso acontecesse. Os rótulos, né? As desculpas, né? O externo. Tá bom, eu não tenho culpa, fazer o quê, né? Vou fazer o quê, né? A culpa não é minha. Mas enfim, é um padrão que você deve mudar. Mas aí, você se coloca no papel de vítima, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Agora você sabe o que fazer. Então não é fazer o quê? É quando começar a fazer. Né? Então a gente precisa mudar um pouquinho também esta forminha de pensar. Dentro de tudo isso, a gente tem todos os outros hormônios que trabalham a nosso favor. Temos não só a insulina, mas o glucagon, né? Que é um hormônio que ele trabalha muito quando o paciente está em jejum, né? E ele é riquíssimo nesse padrão, porque ele começa a utilizar o glucagon, que é um outro hormônio, ele começa a utilizar todas as moléculas de gordura, ele começa a quebrar todas as moléculas, todos os glicogênios, toda essa energia para transformar em glicose, para não deixar o seu cérebro desligar, para não deixar seu coração parar, para não deixar o seu fígado sem trabalhar, para não deixar sem função renal. Ele deixa tudo equilibrado e ele gasta o quê? A sua própria energia do seu próprio corpo. Agora, como fazer tudo isso? Existem muitas dietas, existem muitas práticas que podem ser executadas. Existem uma infinidade de processos que você pode utilizar para conseguir tudo isso de uma forma rica, de uma forma eficaz, tá? Com resultados assim 100% garantidos, tá? E a melhor parte agora é que assim, você não vai encontrar isso na internet. Você não vai digitar, você vai até, você coloca lá, como que eu diminuo a glicose, como que eu ajudo o meu pâncreas, vai aparecer lá. Mas você consegue pegar tudo isso e transformar num manual passo a passo e fazer exatamente começo, meio e fim, com resultado e manutenção para sempre? Consegue? Se você conseguir, beleza, ótimo, você já tem meio caminho andado. Mas se não, você pode dizer para mim que a gente, com certeza, vai ajudar você nesse ponto. Eu vou entregar para você um manual maravilhoso, um acompanhamento aonde você vai entender o que é melhor para você, de que forma você vai fazer isso, com toda essa base que eu te dei. Porque o que eu tô falando aqui é fisiológico, eu não inventei. Tudo isso aqui existe no seu corpo, na sua vida, tá? Que nem naquele caso, né, que a gente sempre fala da fome física e da fome emocional. Primeiro, você tem que entender, tô com fome de verdade? Minha fome é física? É falta de energia, né? Eu tenho que passar mal? Não, por isso você tem que se autoconhecer, né? Não se basear no outro, no comportamento alheio, na vivência alheia, na sua. Eu acho que eu fiquei esse tempo aqui sem comer, eu acho que já é a hora de eu comer, então eu vou comer, eu vou comer, agora é fome física. Ou eu tô com fome ou tô com vontade de comer, que é a fome emocional. Aí acabei de passar de um estresse tão grande que eu preciso me recompensar. Isso é emocional, né? Realmente você precisa? Pense em tudo isso, pensa no fígado, no pâncreas, no rim, na bexiga, no coração, na gordura visceral.
pensa no seu sistema adiposo, pensa no seu sistema circulatório, não só o sanguíneo, mas o linfático e melhor, pensa no seu cérebro. O que você vai estar dando para que ele te devolva depois, tá? Começa a pensar assim. Ou é hábito essa minha fome? É o hábito de comer? Porque alguém falou que você tem que tomar café 8 horas da manhã, porque alguém falou que se você não comer antes do meio-dia você vai morrer, porque alguém falou que 3 horas da tarde você tem que comer de novo, porque alguém falou que 5 horas da tarde você tem que comer de novo, porque alguém falou que 7 horas da noite você tem que comer de novo. Tudo bem se você tem que fazer isso, tudo bem também, não tem nada de errado. Se você tá bem e tá com saúde, e tá dentro do seu peso, tá com tudo ideal, tá com tudo legal, ótimo. Mas se não tá, reveja se esse processo para você é tão fisiológico, é tão correto como pro seu colega, seu vizinho, seu irmão, seu primo, seu avô, sua avó, sua tia, seu tio. Você que faz as suas escolhas, né? Você sabe o que é melhor para você. Só que não venha depois dizer que os fatores externos ou as pessoas foram culpados da atitude que você tomou ou deixou de tomar. É uma questão de consciência. Lembra que eu falei clareza, decisão, foco, meta. O emagrecimento, ele é energético, mental, emocional, comportamental e físico. E se entra na órbita comportamental, o seu físico nunca mais vai melhorar. Nem no padrão emagrecimento e nem no padrão saúde. Certo? Então, o ideal hoje é a gente entender o funcionamento normal do corpo, os envolvidos neste funcionamento e saber que o que a gente faz habitualmente que leva a um comportamento pode fazer com que esse funcionamento seja devastado. O que é certo, o que é errado. E as estratégias e os planejamentos que a gente utiliza para que a gente retome as rédeas da nossa saúde, da nossa vida, do nosso comportamento e da nossa felicidade, né? Por isso que eu falei. Lembra quando a gente falou? Você precisa ter alguma coisa para ser feliz ou você precisa ser feliz para ter alguma coisa? Você precisa fazer essa pergunta também, porque você percebeu como a gente amarra tudo no final? Como que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e no final vai dar no mesmo lugar. Você só busca fugas, mas não adianta fugir. A realidade é uma só. Sem ação, sem atitude, você não transforma a sua vida. Sem conhecimento, sem base, sem respaldo e sem um alicerce, você não faz a manutenção dessas suas escolhas. Você não faz a manutenção dos seus resultados. E se você continuar do mesmo jeito, ou de duas uma, ou você vai se manter do mesmo jeito, ou você só vai piorar as coisas daqui pra frente. Mas agora, conhecendo tudo que eu te falei, você sabe muito bem que existe saída. Então antes você não sabia. Então quando você não sabia, a gente até podia falar assim, poxa, né? Não sabia, por isso que estava fazendo errado. Mas agora você sabe, então agora é pecado. É pecado por quê? Porque você sabe e você sabe aonde você pode buscar, né? E aí você vai falar assim pra mim, Kelly, mas aonde eu posso buscar? Ahá, preparei uma surpresa pra você. Lembra que eu falei? Fica até o final que você vai saber. E para você ficar com mais aguinha na boca, eu vou te fazer um convite muito especial. Amanhã eu vou estar aqui novamente e eu não sei bem aonde que a gente vai estar colocando este vídeo, o vídeo que a gente vai colocar para você, mas eu vou mostrar para você o caminho exato, o caminho assim que você não vai precisar de mais nada além desse caminho para você poder chegar no resultado que você quer, tá? O resultado de ser feliz para conquistar o que você quer ter, não importa o que seja. Estamos falando do emagrecimento da saúde plena, mas se você tem a saúde plena, o cérebro muito bem oxigenado, você vai conseguir o emagrecimento, você vai conseguir o relacionamento, você vai conseguir o que você almeja, você vai conseguir a sua questão financeira, tudo. Você vai conseguir ter uma visão ampla para tudo que você deseja.
tá bom? Então, é o seguinte, amanhã você tem um encontro aqui novamente comigo. E eu vou te dar o caminho, para que você possa trilhar, seguir este caminho das pedras, mas você vai conseguir ter um manual, um passo a passo, onde vai ser uma guia para que você consiga entender de onde você está, aonde você vai fazer este ponto de partida, até aonde você vai chegar com segurança, aonde você almeja, aonde é realmente o estado onde você busca e procura atingir esse objetivo. A gente vai ter esse traçado muito bem articulado, harmoniosamente, para que você chegue no seu ponto aonde você sonha e deseja realmente, aquele teu desejo ardente mesmo, que você fala, é isso que eu quero, é disso que eu preciso. Mas tenha consciência de que se você tivesse comprometimento a partir de amanhã, né? Porque se você chegou até aqui comigo, então a partir de amanhã é um ponto a mais. Você assistir o vídeo comigo, eu vou te dar uma condição tão especial, mas tão especial, que se você não embarcar conosco nesta transformação, eu tenho certeza que lá na frente você vai se arrepender amargamente de não ter feito isso. E pior do que isso, você vai dizer assim, poxa vida, eu pedi tanto uma oportunidade, a oportunidade veio, caiu na minha tela, na palma da minha mão, e eu não aproveitei. Porque ao invés de eu falar assim, como eu vou fazer, eu falei, será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Então, troca a chave. Será não? Como você vai fazer? Uma das primeiras coisas é assistir o nosso vídeo de amanhã, tá? E aí, para você que vai estar aqui comigo, para você que vai estar juntinho aqui, para descobrir realmente como é que você pode fazer isso, como é que você pode ter tanto aparato na sua mão, eu vou me comprometer de passar para você uma das minhas maiores descobertas e a maior estratégia que eu já tive na minha vida para ajudar você no seu emagrecimento, na sua saúde plena e na prevenção de qualquer tipo de problema que você pode vir a ter, tanto na saúde, quanto nas suas energias, quanto no seu mental, quanto no seu emocional e no seu comportamental, tá bom? Temos um encontro marcado, que Deus abençoe você e vamos dar sequência à nossa jornada de emagrecimento e saúde plena. Até amanhã!